Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. Meu nome é Everton Kozenieski e hoje vamos conversar a respeito do tema Por uma Geografia a partir da América Latina. E tenho como meu convidado o professor Marcelo Argenta Câmara. Marcelo, que bom te receber aqui no podcast, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Obrigado, Everton, pelo convite. Sempre uma satisfação poder compartilhar, esse debate, esse diálogo. E, além de tudo, também estar reencontrando aqui o amigo. Então, muito legal. Fico muito contente de estar aqui hoje. Bom, Marcelo. Bom, antes de começarmos nossa conversa, nosso diálogo, gostaria de brevemente apresentar o nosso convidado, né? O Marcelo, entre outras formações e atuações, é doutor em Geografia pela UF, licenciado em Geografia pela URGS, onde também realizou mestrado, e atualmente é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua também no programa de pós-graduação em Geografia, o pós-GEA. O Marcelo, entre outras atividades de pesquisa, trabalha com desenvolvimento de ações relacionadas aos movimentos sociais, territorialidades, conflito social na América Latina. Bom, Marcelo, o tema de nossa conversa hoje é por uma geografia a partir da América Latina, né? E, bom, o tema remete a um a partir, né? Pode parecer uma sutil diferença, mas na prática me parece ser uma abordagem bastante distinta, né? O que significa pensar a partir da América Latina, né? O que essa abordagem, né, traz de diferente, o que ela revela, né, das dinâmicas espaciais, enfim. Então, minha primeira pergunta é nesse sentido, Marcelo. Por que a partir e não da América Latina? Eu acho que tu coloca bem as palavras, né, no sentido de que aparentemente é uma sutil diferença, né, de colocação de pronomes dentro de uma frase, mas ela é crucial para o entendimento que a gente vem propondo junto de um movimento sobre o qual a gente consegue falar ainda nesse bate-papo agora, né, que é reconhecer o papel central da América Latina na configuração disso que a gente chama de sistema mundo moderno colonial, né? Então, a América Latina não é apenas um receptáculo de relações impostas de fora para dentro, né? A América Latina, ela foi o embrião de um novo modelo de sociedade, de um novo modelo de organização territorial, que, depois de instaurado aqui, né, nesse continente que veio a se chamar América Latina, ele passou a ser adotado como modelo numa escala global. Então, por isso mesmo, né, a denominação que tem se utilizado é de sistema mundo moderno colonial, para além daquilo que antes se colocava apenas como sistema mundo, né? Na origem é uma definição de sistema mundo, é reconhecer a interconexão em escala global, né, das diferentes regiões a partir de um determinado momento da nossa trajetória, mas a gente coloca um componente nessa equação que é o de reconhecimento de que esse sistema mundo passa a ser instaurado a partir da relação colonial, da dominação colonial, sendo mais específico, né? Então, isso que se constrói naquele momento, essa oposição entre um polo que se afirma moderno, né, em detrimento de um polo que é afirmado, né, como colonial, no sentido de uma subalternidade, no sentido de uma inferioridade. É este modelo de relação, né, que se engendra a partir desse encontro, que a gente tem depois projetado em escala global e que, né, permanece vigente ainda hoje. Uhum. Então, quando tu fala de geografia, né, quando eu leio a tua pergunta, né, quando eu escuto a tua pergunta, de uma geografia a partir da América Latina, é para a gente também pensar o quanto relações que são colocadas aqui, de certa forma naturalizadas, né, estão na raiz de processos que se projetaram em escala global, né? Então, processos de dominação da natureza, de hierarquização da sociedade a partir do componente étnico-racial, né? Uma dominação, né,
da sociedade a partir da concentração de recursos nas mãos de poucos, ou seja, a gente pode pensar uma série de elementos, né, que são, inclusive, anteriores ao próprio surgimento do modelo ou do sistema capitalista, né, ou do modo de produção capitalista, sendo mais específico, né, que são moldados na América Latina. Então, o papel central da América Latina para isso que depois se naturalizou como uma forma de ordenamento das relações, sociedade, espaço, né? É interessante a gente pensar, né? A gente tem o senso comum, ele subalterniza o papel da América Latina na escala global, né? Mas a gente reconheceu o quanto a América Latina é fundamental porque ela serve mais ou menos como um laboratório, né? Se for pensar anos depois, né, alguns séculos depois, o próprio neoliberalismo, que hoje está revigorado aí, né, e não só revigorado como mais agressivo, ele teve o seu laboratório, né, as suas primeiras experiências na América Latina, mais especificamente no Chile, ali na ditadura do falecido Pinochet. Então, o pensar a partir da América Latina, ele traz esse componente, né, reconhecer que este modelo de sociedade nasce aqui, né, a partir da relação colonial, da dominação colonial imposta, né, num primeiro momento pelos países ibéricos e depois projetada para outros polos mais ao norte na Europa. Sabe, Marcelo, que tu lança na tua fala um conceito, uma definição, uma ideia, né, do sistema mundo moderno colonial, né? E é inevitável pensar nessa onda do neoliberalismo que, como tu disse, né, agressivo nesse momento, assim, né? O quanto a palavra modernização ela aparece com frequência, né? Interessante pensar isso, né? Mas eu gostaria de te perguntar uma outra questão, né? Para além dessa dimensão da modernização, assim, né? Que está relacionado ao colonialismo e colonialidade, né? Um trava-língua para aquele que apresenta o programa, né, Marcelo? É possível pensar, ou é indispensável pensar essa geografia a partir da América Latina, né, sem debater o colonialismo e a colonialidade? São duas dimensões importantes? São duas dimensões fundamentais, sabe? E em especial quando se fala de América Latina e quando se tem, né, uma ideia, um compromisso de emancipação dos povos da América Latina, que eu acho que, né, guia o nosso trabalho, o nosso olhar, né? Então, assim, para quem eventualmente está escutando agora e não é familiarizado com esses termos, né, com esses conceitos, né, a diferenciação entre colonialismo e colonialidade, como forma proposta num primeiro momento pelo Aníbal Quijano, que é um politólogo peruano, ela faz a distinção entre o colonialismo como um período histórico, né, como um momento histórico de dominação formal de umas sociedades por outras, né? Então eu sempre digo, eu posso relacionar o colonialismo como o período, no caso, né, do Brasil, o período transcorrido entre o ano de 1500, né, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, e 1822 com a suposta independência. Então esse seria o período do colonialismo. Mas, né, o que o Quijano vai apontar? O colonialismo, esse período colonial, para que ele funcionasse, ele exige, um pouco nos termos que eu falava antes, ele exige a constituição de um modelo de sociedade que seja funcional, né, que seja adaptado e que possa fazer com que essa máquina colonial funcione, com que a empresa colonial funcione. O que a gente tem, né, nos países latino-americanos, com o final, né, com a independência, é que este perfil de relações, as estruturas colocadas em vigor para funcionamento da sociedade colonial, elas permaneceram. Elas permaneceram vigentes mesmo após a independência. Para a gente ficar num dos exemplos mais grosseiros, no sentido de mais, né, caricatos, né, dessa permanência, é colocar que no Brasil a independência em 1822 se faz sem a libertação dos escravos. Ou seja, são processos de independência que, na verdade, eles apenas trocam quem está no topo da pirâmide. Né? Faz uma substituição de peças no topo da pirâmide, mas toda a estrutura que mantém aquela pirâmide naquele formato, com aquela concentração de poder, de político, de poder social, de poder cultural, né, concentrada num pequeno grupo no topo dessa pirâmide, ela parece intocada. E a gente vai ver o quanto,
né, e a gente está falando de processos de independência que aconteceram no começo do século XIX, então 1800 e pouco, por ali, né, o quanto a gente tem uma séria dificuldade de alteração, né, de superação dessas amarras coloniais. Então, se a gente passa a fazer esse exercício, né, e reconhecer a quantidade de instâncias, né, de relações nas quais a gente está inserido, que é marcada por esse viés colonial, né, que tem esse estigma da colonialidade, isso se coloca no nosso horizonte como, né, não só como um entrave, mas como uma luta central, se a gente quer pensar, né, na superação daquilo que são as precariedades históricas do continente latino-americano, né? Então, é um tema de fundamental importância que vem sendo destacado no debate do pensamento crítico da América Latina, né? Mas também no debate mais efetivamente político, a partir do momento em que a gente tem povos originários em toda a América Latina, né, e comunidades tradicionais em toda a América Latina se levantando na condição de protagonistas, ou seja, né, trazendo para a pauta política os seus anseios, as suas aspirações, as suas demandas, né, não mais sob uma condição de tutela de uma fração da sociedade que se considera, né, iluminada, capaz de guiar os povos, capaz de unificar todas as, né, as demandas, toda a multiplicidade de formas, né, de expressão numa única pauta, né? Acho que a pretensão, em especial, né, a que se colocar, em especial no campo da esquerda, a pretensão de determinados grupos, né, de se colocar como iluminados, como guias iluminados, de toda essa diversidade que compõe, né, aquilo que a gente prefere chamar de os e as de baixo, ela conduz a uma série de equívocos que, na verdade, né, apontam para um pouco desse colonialismo, né? A gente vai falar de colonialismo, de colonialidade, a gente vai estar falando do quê? De hierarquizações, né? De hierarquias que são construídas em determinado momento, né, e que dão sustentação a uma estrutura de poder que é muito difícil de abandonar. Se a gente for pensar, né, ainda mais por quem é beneficiado, por mínimo que seja, mas qualquer um que recebe os benefícios dessa hierarquia, dessa estrutura hierarquizada, né, vai ter que passar por um processo de autorreflexão para que possa efetivamente se descolonizar, né, como um termo que está bastante presente hoje, né, a descolonização, né, o descoloniza-te e várias outras formulações, né, desse reconhecimento. Eu pegando assim a deixa, né, me lembro de um episódio que alguns anos atrás no México, num evento em São Cristóbal de las Casas, lá no estado de Chiapas, em que, né, ao final do evento, conversando com né, aquela junção de gente, troca palavra, né, uma conversa rápida, onde tu é, e ter comentado com alguém lá do México, que era brasileiro, e essa pessoa ter me respondido, me colocado o seguinte: eu admiro muito os brasileiros, né? E uma coisa que eu gosto dos brasileiros é que vocês não têm esse... Eu não me lembro a palavra que ela usou, mas eu vou dizer o seguinte: esse rancor, né, ou esse ranço com o colonialismo. Vocês não ficam buscando toda hora isso, né? Essa referência. Aqui no México isso está muito presente. E aí o que eu coloquei para ela, assim, né, como contrapartida assim, dessa fala, eu acho que esse é exatamente o nosso problema, né? Eu acho que não ter o reconhecimento dessa dimensão colonial é exatamente o nosso problema. Por quê? Porque a gente perpetua essas relações ainda hoje, né? Sem querer, e qualquer um que nos escute agora, né, acho que naturaliza, né? E é só a gente reconhecer o quanto, né, dessas relações de raiz colonial, né, seguem como estruturas vigentes de poder muito mais hoje, no momento que a gente está, né, aqui no nosso país, né? Então, não só no sentido de poder político, mas o poder, né, social, diversas estruturas que nós temos, coloniais na sua origem, né, e que hoje foram alçadas à posição, inclusive, de governo, né? Então, essa reflexão, né, é fundamental para que a gente possa, né,
pensar um outro horizonte para a América Latina. Marcelo, muito, muito interessante isso que tu nos traz, né? Enfim, na estrutura de poder, uma continuidade ao longo do tempo de um projeto, digamos assim. É como se o passado ele permanecesse, né? Em alguma dimensão a partir das estruturas de poder e dessas relações, né? Pelo que tu nos traz, né? Bom, Marcelo, me parece que essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela, não sei se eu posso estabelecer esse rótulo ou não, né? Mas me parece que faz referência a um conjunto de debates, de autores que não sei se eu posso definir assim como decoloniais, como giro decolonial, né? É isso que nós estamos debatendo, né? Colonialidade, né? Enfim, as estruturas de poder, colonialismo. Isso está presente dentro desse rótulo que a gente pode chamar de giro decolonial, decolonial. Enfim, o que significam esses termos, né? Cara, o giro decolonial, né, é importante colocar assim, ele é um movimento, né, que acontece dentro do ambiente acadêmico. Né? Então, ele é acadêmico, né? O giro decolonial ele é acadêmico, né? Vamos pensar assim, o grupo ele nasce de um grupo chamado, né, o grupo de investigação da moderna colonialidade, né? Ele vem de um ambiente acadêmico, eles são sociólogos, politólogos, né, na sua raiz ele está nesse ambiente, né? Também alguns pensadores do campo dos estudos linguísticos que fazem essa reflexão, né, a partir desse trabalho de origem, né, vamos chamar de um trabalho seminal do Aníbal Quijano. Então ele vem de dentro da academia e aponta o dedo para a própria academia, né? Então, a ideia do giro, isso, né? Uma virada, um ponto de inflexão, né? Uma alteração de rotas. Mas o que eu acho fundamental, né, de se colocar, inclusive porque se a gente for refletir, né, em alguns dos temas que a gente falou agora, né, se a gente for refletir, qual a necessidade, né, não, talvez a palavra necessidade não seja melhor, mas por que um giro colonial se faz necessário, digamos assim, né? Porque a gente porque falar de colonialidade, falar da necessidade de um giro colonial, né? Ao falar disso, a gente está trazendo, né, o reconhecimento de que a trajetória cumprida até hoje na América Latina, ela reforça, né, estruturas de manutenção da precariedade, de exclusão da grande maioria. Em alguns momentos com mais agressividade, inclusive uma estrutura que praticamente busca a eliminação de setores da nossa sociedade, né? Então, um giro decolonial se faz necessário para a gente pensar um outro modelo de sociedade, para a gente pensar outro perfil de relações, mais includentes, uma sociedade que contemple a diversidade que é característica central e das características mais belas da América Latina. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O giro decolonial ele é importante como um movimento que surge da academia, para que a academia se pense a si mesma, mas ele é, na verdade, um movimento que se faz acompanhar de um processo paralelo, talvez anterior, que vinha acontecendo, no qual as populações originárias, em especial, passaram a assumir este protagonismo que a gente comentava agora há pouco. Então, o que a gente tem são talvez duas situações que caminhem juntas, né? A gente tem a maior presença dos povos originários enquanto proponentes, né, de políticas que toquem as suas sociedades, né? Então, o papel crescente da autonomia, ou seja, reconhecer o Estado como uma estrutura de origem colonial, um Estado como uma estrutura que, ainda que em disputa, normalmente ele atua no sentido de manutenção de privilégios, né? E a partir do momento em que eu reconheço isso, esses povos passam a atuar à margem do Estado, naquilo que o Estado não corresponde aos seus anseios, eles passam a assumir, né, as suas próprias demandas, o objetivar-se das suas próprias demandas. Então, a gente vai ter, por exemplo, vou estar dando um salto aqui, mas
a questão, por exemplo, das retomadas, né, como um processo de autodemarcação. O Estado não demarca, estes grupos estão, né, se autodemarcando, né, reivindicando seus territórios ancestrais. Obviamente, não sem olhar para a estrutura do Estado, no sentido de que a homologação dessas terras dentro da estrutura legal vigente é também um passo necessário para a sua segurança. Mas não abrindo mão de colocar, né, o pé nessa terra e dizer, essa terra é nossa, né? Essa terra é ancestralmente pertencente ao nosso povo. Então, a gente tem este movimento, né, em diferentes países da América Latina, esse alçar da sua voz, esse levante, né, das populações originárias e das populações tradicionais como um todo, né, quilombolas no Brasil, palenqueiros, né, na Colômbia, e há um setor da academia atento a isso, que escuta isso, e que, a partir disso, reflete sobre si mesmo, né? Então, faço essa descrição, ao mesmo tempo, porque eu acho uma coisa muito importante, né? O pensamento decolonial, ele ou deveria ser um pensamento comprometido politicamente com esses setores, né? Mas, ao nascer na academia, ele corre um risco inevitável, né, de virar um modismo acadêmico. Eu aponto sempre essa questão. Né, ele é bonito, ele fala com, né, ele traz as cores, né, da diversidade, ele pode soar, os conceitos, né, da moda, de uma forma... um conceito da moda, ele vai soar agradável, ele pode gerar pequenos nichos de poder dentro do ambiente acadêmico, mas caso isso venha a acontecer, né, e pode efetivamente acontecer, ele vai estar descumprindo um compromisso original, vai estar sendo incoerente com aquilo que está na raiz do próprio pensamento decolonial, que é reconhecer a colonialidade como um obstáculo à real emancipação dos povos. Então, ele tem que ter essa característica de compromisso ético com as comunidades a partir das quais ele existe, com as quais ele dialoga, né, a partir das quais ele traz, né, os questionamentos para rever os seus próprios princípios, os seus próprios conceitos, as suas próprias categorias. Fiquei lembrando na tua fala daquele livro do Yves Lacoste, né? Geografia, antes de mais nada, serve para enfim, serve à guerra, né? Não é exatamente esse o título, mas enfim, a ideia. Fiquei pensando, Marcelo, na tua fala, que a geografia também, em alguma medida, serve ao colonialismo, né? E a colonialidade, principalmente, né? Se ele criticava o Estado em alguma medida lá, a gente pode pensar também em críticas no sentido daquilo que a geografia também cumpre, não de forma completa, mas pelo menos em algumas vertentes, em algumas perspectivas, né? Então, talvez tenha uma renovada desse mote, né? E até nesse sentido, Marcelo, tu falas do papel do giro decolonial como uma abordagem crítica, uma abordagem enraizada socialmente, né? E, querendo ou não, é uma forma, é um fazer acadêmico da geografia, né? Pensar a partir dessas bases e a partir desse compromisso, né? E certamente estamos falando de um compromisso que carrega consigo a ideia da crítica social, né? Uma geografia a partir da América Latina, né? Ela constrói diferenciações, rupturas, em que medida com outras abordagens geográficas? As rupturas, elas estão estruturadas do ponto de vista de novas temáticas que são trazidas à geografia, elas são metodológicas, elas estão relacionadas a quais dimensões, né, do fazer dos geógrafos, né? Queria te perguntar um pouco disso já, né, que eu acabei trazendo também essa questão do Yves Lacoste, que ele tenta estabelecer, demarcar naquele momento uma ruptura, né? Então, eu gostaria de te perguntar nesse sentido, né? Essa geografia a partir da América Latina, ela busca diferenciações, rupturas, talvez? Em que medida, assim, no fazer dos geógrafos? Cara, eu acho que ela busca
transformações, né, renovações em todos os campos que tu possa imaginar, assim, que foi citado na tua pergunta, né, se a gente for pensar em relação à geografia especificamente, né. Eu vou chamar aqui, sim, né, eu vou fazer uma relação de que essa geografia a partir da América Latina, ela é uma geografia decolonial, então, né, então relacionando as duas coisas e o que eu entendo por uma geografia decolonial. Então, eu acho que algumas etapas são necessárias, assim, né, para a gente, primeiro, reconhecer o caráter estadocêntrico da geografia, ou da origem da geografia, enquanto corpo de conhecimento, né? E o quanto isso está presente, por mais que a gente, né, tenha buscado superar, não, a gente não pode falar da geografia como uma coisa uniforme, obviamente, mas como essa raiz se faz presente, né? E aí, então, se eu reconheço essa presença do Estado, ou um corpo de saberes construídos para favorecer o Estado, e se eu reconheço o Estado, de novo, ainda que como corpo em disputa, mas se eu reconheço que o Estado tradicionalmente atua nesse sentido de manutenção de estruturas hierarquizadas, de manutenção de privilégios, eu reconheço o Estado nessa dificuldade de ser um organismo de maior amplitude que contemple a diversidade, né? Esse é o primeiro ponto que a própria geografia passa a ser questionada. Então, é pensar o seguinte, se esses conceitos, né, os conceitos base da geografia, em algum momento foram construídos para servir a essa estrutura, eu preciso rever esses conceitos. Então, esses conceitos passam a ser questionados. Talvez o mais emblemático de todos dessa revisão de conceitos esteja no conceito de território, né? Porque é o conceito eminentemente político da geografia, formulado enquanto conceito, né, como sustentáculo da ideia do Estado territorial moderno, mas a partir do momento que a gente passa a reconhecer ele como relação, território como sociedade convertida em espaço, ainda que, né, abre-se parênteses, essa percepção, essa compreensão se faz historicamente presente, mas a gente tem que reconhecer que no campo do debate político, e colocando o dedo na cara da academia, quem tem feito isso de forma mais incisiva nas últimas décadas são os povos originários, né? Lembrando aqui, né, aquilo que a gente tem colocado, né, que o ponto de inflexão nessa trajetória latino-americana recente são as grandes manifestações ocorridas na Bolívia e no Equador em 1990, ou seja, a questão de 30 anos atrás, pouquíssimo, né? 3 décadas, que são as marchas pela dignidade e pelo território, na qual o tema do território passa a cumprir um papel central nas demandas dos povos originários, e a distinção que estes povos fazem entre aquilo que eles chamam de terra e território, né? Então, a terra enquanto esse substrato físico, mas esse reconhecimento legal dentro de uma institucionalidade, mas o território enquanto um conjunto de relações, né, que caracterizam essas sociedades, que se constroem numa profunda relação com os seus espaços de origem, né? Então, essas reflexões do ponto de vista conceitual, essas provocações do ponto de vista conceitual, estão sendo trazidas pelos povos originários, pelos próprios protagonistas. E isso é mais uma inflexão no fazer geográfico, né, que nos leva, ou alguns de nós, né, a buscar como referências do nosso fazer acadêmico os próprios protagonistas. Ou seja, a gente está falando de uma geografia dos sujeitos, esses, né, há uma alteração que, né, de novo, né, não é sutil, para pegar uma palavra que a gente já usou hoje, né, ainda que ela possa parecer simplesmente uma alteração terminológica, né, onde esses grupos sociais deixam de ser objetos da nossa pesquisa e passam à condição de sujeitos, proponentes, é deles que vem a reflexão. Então, tu vai observando nesse sentido diferenças fundamentais em relação às formas como a geografia abordava estes temas, aos conceitos, ao ferramental teórico, analítico e mesmo metodológico com que a geografia, e não só a geografia, né, mas as ciências sociais como um todo, se relacionavam com estes grupos. Então, o giro decolonial, né, e
E essa nova relação que se instaura, ou esse papel protagônico assumido pelos povos originários, ele questiona diretamente, né? Se a gente está falando de geografia, ele traz um questionamento incisivo, direto, né? A geografia e a academia, por extensão, como nichos de poder, de sustentáculo de uma estrutura social hierarquizada. Né? Então, a gente fala aí da questão, né, da própria colonialidade do saber. Não, a gente tem que reconhecer o saber nesses outros grupos. Né? Eu me aproprio aqui de uma fala breve do professor Carlos Walter Porto Gonçalves, né, que já há algum tempo, né, tem esse olhar atento, né, e não só o olhar, né, o ouvido atento para esses grupos, e aonde ele vai colocando assim o quanto, né, dos povos originários, de pensadores, né, de intelectuais orgânicos dos povos originários, tem partido aquilo que ele coloca de contribuições altamente sofisticadas, essa é a expressão que ele coloca, né, ao debate teórico que antes era mantido interno nas paredes, né, das academias, né? Então acho que esse é uma grande renovação que o Giro Decolonial está trazendo para o fazer geográfico, né, para o fazer acadêmico como um todo. Um giro no sentido da teoria que enquadra os sujeitos para os sujeitos que enquadram a teoria. Um pouco nesse sentido, me parece o giro, né, Marcelo? Certamente, né? E reconhecer que a teoria, né, como uma abstração, ela não faz sentido, né? Ela tem que surgir como uma, né, uma elucidação da experiência de homens e mulheres, né, no seu fazer real e cotidiano, e que a partir disso a gente tenha formulações para tentar entender, né, as outras formas de organização da sociedade que nos auxiliem a compreender, mas isso, né, uma teoria que se faz de maneira abstrata, né, ela só serve como imposição né, de ideias, como continuidade de imposição de modelos. Né? Marcelo, bom, tu coordena grupos de pesquisa, o GECOND, né? Tu tem diversas experiências de pesquisa, de trajetória de vida, enfim. Gostaria de te questionar um pouco a respeito das tuas experiências, né? A gente estava falando delas agora aqui, experiências concretas, enfim. Tu pudesse nos trazer um pouco das tuas experiências relacionando, transitando, articulando, né, a geografia, as lutas sociais e a música também, né? Tu como músico, enfim, com alguns projetos relacionados a essa discussão que nós estamos trazendo aqui, né? Gostaria de que tu pudesse nos apresentar um pouco dessa tua trajetória, das tuas experiências, articulando todas essas dimensões junto ao decolonial. Cara, eu sempre que, né, me é dada a oportunidade de fazer uma espécie de apresentação assim, né, um pouco mais informal, né, eu gosto de colocar que a origem de tudo isso, né, dessa minha relação que me coloca hoje aqui conversando contigo, ela vem das minhas viagens de mochila pela América do Sul. Né? E ainda que isso possa, no primeiro momento, parecer desconexo né, com uma abordagem mais acadêmica, mais intelectualizada que a gente conversou agora. Mas por que eu digo isso? Por que eu faço essa referência? Né? Porque eu aprendi algo nessas viagens de mochila. Né? Então, o que eu aprendi? Né? Eu sempre falo, uma viagem de mochila, né, considerando quando eu fiz isso, ainda no final da década de 80, um outro momento, né, da nossa sociedade, um outro momento né, do tipo de serviços que eram disponíveis, né, pré-internet, pré uma série de coisas que a gente tem hoje como muito acessíveis, né, no sentido de informação. E eu falo de viagens que eram feitas com orçamentos muito baixos, né, viagens de mochila e viagens que me faziam, então, para que eu pudesse visitar determinados lugares que eu queria conhecer, determinados pontos turísticos, determinadas atrações turísticas, eu tinha que buscar as alternativas mais econômicas. E isso me levava a fazer o quê? A ir no restaurante local, onde comia a população de mais baixa renda, a buscar alternativas de hospedagem com famílias, ao invés de ir para um hostel, para um hotel. Né? Isso me fazia ir aos lugares que eu tinha o interesse de ir e conviver com as pessoas
né, com uso de baixo, com os viés de baixo, para repetir um termo que a gente usou antes. No cotidiano delas, né? Com o cotidiano dessas pessoas, ou seja, eu não ia para um lugar turístico e convivia apenas com turistas, com pessoas que estavam lá na mesma condição que eu, que eram de fora. Eu convivia com quem era do lugar. E isso me levou a compreender que, para conhecer efetivamente os lugares, né, eu tinha que ter esse convívio. Eram essas pessoas que caracterizavam aqueles lugares como eles efetivamente eram. Não era a estrutura turística, não era o ponto turístico, né, que estava se indo conhecer, e não era a estrutura voltada para o turista. Eram aquelas pessoas que estavam por trás disso. Então, a partir daí, eu começo a traçar um entendimento que depois, muito tempo depois, ele vai ser reformulado a partir, né, aí de uma convivência acadêmica, de leituras, que é nesse sentido de reconhecer que quem tem condições de falar sobre si, sobre seus anseios, sobre suas expectativas, sobre as suas demandas, é tu mesmo, né? São os grupos sociais nas suas especificidades. Então, eu começo a me reconhecer, sem ter essa formulação, eu começo a me reconhecer colonial, né? E eu começo a descolonizar o meu olhar a partir dessa perspectiva, num primeiro momento ainda, sei lá, vou chamar aqui de ingênua, porque ela não tinha um objetivo maior que não fosse o de aproximação e de conhecimento dos lugares, das pessoas, para mim, né? Posteriormente, ainda nessa caminhada mochileira, eu fui encontrar, numa das minhas viagens, o movimento indígena boliviano. Eu tive a oportunidade de conhecer esse movimento, que era um movimento que no Brasil eu não sabia da existência. Essa temática indígena a gente tem que reconhecer, né? E o Everton, a gente é contemporâneo do período de graduação, ainda que, né, quando eu estava como substituto lá, né, não se falava sobre isso, né? Então, uma série de temas que hoje são vigentes, né, que estão no centro da pauta, e a gente sei lá, nos primeiros anos desse século, não se falavam. Então, eu fui para a Bolívia, né, isso entre 2000 e 2001, e trago conhecimento com um movimento indígena que eu desconhecia completamente. E aquilo despertou novamente o meu olhar. E aí, na aproximação e no convívio que se iniciou, então, lá em 2001, né, até agora, daqui a um mês, curiosamente, né, como datas assim, mas, começou no dia 11 de setembro de 2001, que é o 11 de setembro lá das Torres Gêmeas, foi o dia que a gente saiu de viagem, eu e um companheiro de trabalho, que é o Marcelo Curia. Então, a gente sempre coloca que é o nosso dia né, o nosso giro começou ali, né? A nossa virada começou ali. Onde as torres caíram para vocês dois. Então. Onde as torres caíram também, as nossas torres caíram naquele dia. E a gente começa nessa relação a se reconhecer colonial. Eu posso, né, a gente não tem aqui o tempo hábil, mas, né, é aquela coisa de contar pequenos episódios nos quais eu fui me dando conta de, tipo, nossa, como é que eu estou dizendo tal coisa? Né? Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não dei a condição de protagonistas a essas pessoas? Né, que modelo de sociedade é esse do qual eu venho, que me coloca com a pretensão de saber qualquer coisa sobre essas pessoas mais do que eles mesmos? Né? Então, é a partir disso que eu vou, né, para ser mais sintético, assim, a partir disso eu passo a ter uma relação com esses movimentos, então, com o olhar para a questão indígena e trazer ela como uma questão fundamental, né, para a nossa sociedade, fundamental também para o campo da geografia, né? E, por extensão, né, outras atividades às quais eu sempre tive relação. Então, a música é algo que sempre esteve presente na minha existência, então o reconhecimento da música como uma ferramenta né, de entendimento do mundo, como uma forma de expressão das sociedades. Então, o meu fazer musical, o meu fazer jornalístico, que já está um pouco esquecido agora, mas em algum momento se manifesta. Então, os meus outros fazeres, os outros campos, né, que eu sempre me dediquei, também passaram a estar voltados do seu olhar, né, para essas temáticas. Né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com um projeto chamado Sementes da Retomada, que é um projeto que reúne o grupo musical do qual eu faço parte, se chama La Digna Rabia, né? O próprio nome é uma inspiração do movimento zapatista mexicano, num trabalho junto com o coral da retomada em Biá-Guarani, Cáguapora, que é ali de Maquiné. Então, um trabalho onde a gente está reunindo
música, colocando música num diálogo de saberes. A gente está falando da importância das retomadas, mais ou menos na linha do que a gente conversou agora, né? Então, é onde eu coloco os diferentes papéis que eu exerço reunidos num único projeto, né? Então, é parte, né, isso, a partir desse momento lá, né? Então, desse 20 anos atrás, é a parte do meu giro, né, da minha virada, mas, né, como eu disse, também é algo que já vem se construindo desde antes, e está presente hoje nos diferentes campos dos quais eu atuo. Bah, Marcelo, eu tô inquietado aqui com a tua fala, com vontade de fazer uma série de outras questões, mas a gente está chegando na reta final do nosso podcast aqui. Bom, como último momento, último questionamento, nós sempre perguntamos aos nossos convidados algumas indicações de referências, enfim, de enfim, textos, livros, artigos, filmes, músicas que seriam interessantes para todos aqueles que nos ouvem, né, que queiram conhecer um pouco mais sobre esse tema, sobre a discussão que nós apresentamos aqui hoje, sobre o teu trabalho também, né? E aí a gente já deixa o La Digna Rábia como uma referência, né? Tá no Spotify, tem várias plataformas, né, Marcelo? Mas enfim, gostaria de te questionar a respeito disso, né? Algumas outras indicações para quem queira mergulhar, né, nessa temática de discussão. Cara, assim, ó, a gente tem cada vez mais, assim, né, como a gente falou na conversa hoje, né, o pensamento colonial está cada vez mais presente, né, no âmbito acadêmico, né, a gente, e presente a partir do trabalho de gente de pessoas muito comprometidas, né, que está longe dessa ressalva que a gente faz a possibilidade de um modismo, né? Então, eu acho que assim é facilmente acessível, né, trabalhos, né, que relacionam geografia e giro decolonial ou giro descolonial. Há sempre essa confusão assim das grafias, né, mas as duas remetem ao mesmo lugar. Então a gente tem um livro organizado pelo Walter do Carmo Cruz e pelo Denilson, que me fugiu agora o sobrenome dele, né, me perdoe a falha aqui, mas que do ponto de vista acadêmico, de uma formulação acadêmica, acho que para quem é da geografia e está nos escutando agora, pode ser uma referência, pode não, é uma referência bem importante. Mas o que eu considero é que é importante também fugir um pouco do academicismo, né? Não também por uma hierarquia ao revés, não por minimizar a sua importância, mas eu acho que a nossa reflexão também ela precisa, né, incorporar as outras formas de manifestação. Então, por exemplo, eu coloco para ti que esse meu despertar para a compreensão de América Latina que está hoje presente em mim vem de experiências de campo, né? Vem experiências de vivências, de sentar com pessoas para comer, né? Esse tipo de momentos banais do cotidiano. Então, o que eu tenho, por exemplo, né, nessa ideia de referências, o que eu tenho feito, uma sugestão que eu tenho feito, e isso sempre na disciplina de Geografia da América Latina, aqui no Departamento de Geografia da URGS, é um podcast que se chama Radio Ambulante, né? Eu pus uma pronúncia espanhola, mas é o Rádio Ambulante. Tá disponível no Spotify e em outras plataformas, que é um podcast de crônicas, né? Então, cada episódio é uma crônica. Elas tem uma duração razoável, em torno de 1 hora, é em espanhol, exige uma certa familiaridade, obviamente, né? Mas ele mostra a América Latina a partir de episódios, né, banais, cotidianos, fantásticos, né, surpreendentes. Ele mostra essa diversidade da América Latina, ou seja, é uma forma, eu acho, muito, muito propícia de se apropriar ou de se aproximar disso que é, né, o ser latino-americano, a partir dessas múltiplas experiências, né, que o compõem. Então, é um podcast de altíssima qualidade, né, do ponto de vista da produção sonora, da narrativa das histórias, e ele não é um podcast, digamos assim, de um conteúdo estritamente político. Ele está mostrando esse ser latino-americano, mas ele não deixa de ser político no sentido de que diversos episódios fazem referências a momentos cruciais, né, para a gente refletir sobre a América Latina. Então, é uma sugestão que eu gosto muito de trazer, né? Ao mesmo tempo, eu acho que é legal a gente buscar mergulhar no que são referências da América Latina, né? E musicais, literárias,
né, vou cair num lugar comum, mas é um lugar comum que a gente não tem como escapar, assim, pela grandeza do que ele representa, que é a obra do Eduardo Galeano, né? Essa reflexão está presente no trabalho. O Eduardo Galeano não é trazido como um autor do giro decolonial, mas né, ao longo da obra dele essa crítica está permanente, né? E isso sem falar na poética, né, no prazer que é ler, né, as páginas do Eduardo Galeano. Mas eu gosto muito também, daí, de novo, para ficar um pouquinho por fora das referências mais tradicionais, eu gosto de pegar manifestações culturais estritamente latino-americanas e tentar mergulhar nelas para compreender um pouco mais do continente. E, nesse sentido, uma das minhas buscas, das minhas referências frequentes é a cúmbia, como manifestação musical, né? Para quem não conhece, né, ou tem um conhecimento assim um pouco mais superficial da música da cúmbia como uma música de festa, é muito legal tu acompanhar a cúmbia desde a sua origem até as diferentes manifestações que a cúmbia tem nos diferentes países onde ela se instaura. Ela é um gênero estritamente popular, no sentido de ser uma música, de novo, dos e das de baixo. Ela é incorporada como música própria, né, das camadas mais pobres, dos setores mais pobres da população, e sempre com roupagens próprias país a país, né? Então a gente tem, por exemplo, uma cúmbia ticana, que é a cúmbia dos imigrantes latino-americanos dos Estados Unidos. Ou seja, ela acompanha essa territorialização latina nos Estados Unidos e é esse referente identitário, né, necessário a essas populações que estão lá, sob essas condições precárias, sobre a vivência né, da distância, né, de tudo isso que envolve essas migrações. Mas aí a gente vai ter, né, roupagens distintas da cúmbia, né, em diferentes lugares que nos aproximam a pensar a questão urbana na América Latina, né, que nos aproximam a pensar a permanência dessa estrutura de hierarquia étnico-racial, ou seja, nos encaminha para diversos temas, né, para conhecer mais a fundo diversos temas. Então, né, gosto de fazer esse tipo de aproximação, né, que é escutar, né, os próprios latino-americanos, né, falando de si. Então, são as sugestões que eu deixo aqui para quem está nos escutando hoje. Ô Marcelo, se tu me permite, eu vou fazer uma última pergunta aqui, depois do encerramento da questão padrão, digamos assim, dos nossos podcasts. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tu falou bastante ali antes da tua experiência e agora tu falou do ser latino-americano, né? E, bom, lá nos começos dos anos 2000, pouco se falava da América Latina no Brasil e na tua experiência, te colocou em uma espécie de crise, né, com relação àquilo que tu via, que tu descobria, né? Mas hoje me parece que nós brasileiros, assim, de modo geral, estamos às costas, né, de costas para a América Latina, né? Nós não sei até que ponto nos reconhecemos como latino-americanos, assim, né? Mas, enfim, efetivamente, todas essas estruturas de poder da América Latina estão aqui colocadas, né? E fico pensando, é um pouco nesse sentido a minha pergunta, né? Somos latino-americanos aqui no Brasil ou não queremos ser latino-americanos aqui no Brasil? Como que a gente pode pensar essa relação de negação, desde o noticiário até a questões pequenas do cotidiano, assim, com relação à América Latina? Cara, eu te diria o seguinte, eu acho que nós somos, e o não querer ser, de alguns setores da sociedade, é uma manifestação total de uma das características centrais do que é a América Latina, que é essa sociedade constituída a partir de um processo colonial no qual as elites sempre se esforçaram por parecer que não eram daqui, né? Então, né, se a gente falava logo no começo da conversa de hoje, né, que a América Latina está na origem, está na raiz, a colonização da América Latina está na raiz de um modelo de sociedade que se projetou globalmente, né? Uma das características desse modelo de sociedade, que é o eurocentrismo, né? Ele se constitui na relação com a América Latina. A Europa se coloca como um centro, porque para se colocar como centro, ela precisa definir uma periferia, ou seja, ela precisa do outro.
que seja colocado como periferia e que se aceite como periferia. Né? Então, essa visão de olhar para a Europa como algo, como uma meta, como o modelo de tudo que é bom, está na raiz desse sistema e nos caracteriza ainda hoje. Ou seja, a nossa elite ela olha para os de baixo, né, a partir de uma visão estereotipada, com menosprezo, né? Então, sempre essa tentativa de imposição de modelo, sempre essa tentativa de dizer que, né, como diz lá um senador daqui do Rio Grande do Sul, né, que conhece índios que deixaram de ser índios para virar profissional respeitado, ou seja, que fala é essa, né? E esse pensamento está presente. E ele é característico, né, de uma elite latino-americana submissa, né, que está sempre olhando para fora com esse olhar, né, de admiração, sem reconhecer, né, a riqueza, a grandeza desse território de onde vem. Eu acho que cada vez né, tem que se reconhecer que está presente essa temática latino-americana, ela ganha força, ao mesmo tempo em que o fato de ela ganhar força, né, então, todos esses temas sobre os quais a gente falou, né, o protagonismo dos povos originários, né, dos quilombolas, né, todas essas emergências, elas despertam reações, e essas reações, por vezes, são bastante violentas, tanto simbólica quanto concretamente, né, mas isso, inegavelmente, é uma resposta a algo que vem, né, de alguma forma mais presente, que é esse sentimento, né, latino-americanista. E aí eu acho que cabe uma outra questão, né? A gente falou bastante em América Latina e isso nos acompanha enquanto vício de linguagem, mas o próprio questionamento, esses grupos trazem o questionamento ao próprio conceito de América Latina, porque o conceito de América Latina, ainda que nós, né, tenhamos utilizado ele aqui em muitos momentos sobre essa perspectiva emancipatória, ele é um conceito construído pelo colonizador, né? A sua origem vem do imperialismo francês, né? Então, cada vez mais, né, os povos originários trazendo uma outra terminologia da qual desponta o Abya-Yala como uma referência autóctone a essas terras, né, nas quais a gente está hoje, né, vivendo e pelas quais a gente luta, né, permanentemente nos nossos fazeres aqui, né, acadêmicos, artísticos, culturais, políticos e todos os demais. Né? Bah, Marcelo, só tenho que te agradecer por esse momento aqui, pela nossa conversa no podcast. Tenho certeza que muitos que nos ouvem vão ficar inquietados com as questões que tu nos apresenta. E, enfim, acho que essa margem conceitual, de experiência de vida, de trajetória que tu nos apresenta trará muitos questionamentos ao nosso podcast e a ti também, enfim. Gostaria de te agradecer por nos inquietar, né, com essa discussão e trazer um pouco de luz, digamos assim, para essa discussão que me parece na geografia às vezes é carregada de um tanto de confusões, assim, né? Às vezes de talvez alguns não entendimentos, digamos assim, né? Então, Marcelo, gostaria de te agradecer por participar do podcast. Foi um prazer conversar contigo. Cara, eu que agradeço o convite, velho, uma honra estar aqui, né, conversando com a geografia da UFFS, né, de tantos parceiros que a gente tem aí, de tantas amizades, e mais especificamente estar conversando contigo, sempre uma satisfação. Isso aí. Bom, gente, o Podcast Sem Fronteira fica por aqui hoje. Em breve temos novos episódios aí com novos temas, outros debates. Até breve.